Finalmente saiu o study vlog aqui que vocês tanto estavam pedindo. E o study vlog de hoje, gente, promete um dos melhores study vlogs que eu já gravei e muito recheado de muito estudo, muita motivação pra vocês. Então, se vocês já gostam do tema desse vídeo, deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo e continua assistindo, que eu tenho certeza que você vai amar. Feriado de carnaval, eu fui fazer o quê, gente? Estudar, obviamente. Como vocês já sabem, eu estou no terceiro ano de ensino médio, tenho 17 anos e até então eu quero cursos de publicidade, propaganda ou direito. Ainda não sei a universidade, se vai ser pública ou particular, só o senhor sabe, mas enfim. Porém, entretanto, todavia, eu precisava estudar, porque já vai começar minhas provas da escola, simulados, enfim, e vai ter muita coisa. E esse final de semana, essa semana, né, do carnaval e tudo mais, eu tinha muita coisa pra desacumular, então aproveitei justamente pra fazer isso, e nesse vídeo eu vou detalhar tudinho pra vocês o que eu fiz e também dar dicas. E, obviamente, começando meus estudos com um devocional primeiramente. Não tem como tirar, então assim, gente, perfeito. E esse dia, no caso, que foi na segunda-feira, eu li 1 João, eu tô com a meta de ler a Bíblia toda esse ano. Eu já comecei isso ano passado, porém eu não consegui finalizar tudo, então estão faltando acho que uns 33 livros pra terminar a Bíblia, e eu tô nesse plano, assim, de conseguir terminar. Vocês sempre me perguntam de onde é essa Bíblia, e ela é da Geográfica Editora, e também ela é a Bíblia à noite, então no caso ela tem essa parte pra você ficar anotando, e ela é de arame, ela é muito linda, muito boa mesmo. Então eu fui começar os estudos com a matéria que estava tirando meus neurônios, que era tabela periódica. Como assim, mas Ju, é um assunto tão fácil, tão rápido desse? Gente, terceiro ano de ensino médio, eles aumentam tanta coisa, vocês não têm noção. E vocês não sabem o que aconteceu nesse dia que deu esse assunto. Como eu falei pra vocês, estou no terceiro ano de ensino médio, e terceiro ano de ensino médio tem a comissão, que é a comissão para organizar em relação aos trotes dos anos e tudo mais, enfim. E aí, eu estou dentro dela também, que eu sou uma das líderes de sala. E aí, nesse dia que teve essa matéria, eu tive que sair da sala, porque eu tinha que vender junto com as outras pessoas da comissão os alimentos para conseguir arrecadar o valor para a formatura. Então, basicamente, eu perdi 2 aulas, assim, completas, só para conseguir vender, porque eu tinha que ir pro outro prédio, enfim, uma confusão. E aí, quando eu voltei pra sala, já tava, tipo assim, finalizando esse assunto, então eu não tava conseguindo pegar ele, porque é um assunto muito grande e também adicionou várias outras coisas, porque esse assunto é até que tranquilo, só que aí, terceiro ano, né, aumentou algumas coisinhas a mais. Então, eu tinha deixado ele para estudar nesse recesso de carnaval, e eu pedi para minha amiga mandar foto do caderno dela, que tava todas as anotações. E enquanto eu ia anotando o conteúdo, eu ia tentando entender ele e fazer algum sentido, sabe? Eu tô muito animada narrando esse vídeo, porque eu tava com muita saudade de trazer study vlogs aqui pra vocês e mostrando a minha rotina e tudo mais. Então, assim, tô muito feliz mesmo, espero muito que vocês estejam gostando. Tá bom, Maju, então conta pra gente como é que tá sendo essa rotina de terceiro ano. Vou contar, exemplificar aqui tudinho pra vocês, que aproveitar que o vídeo tá meio longo. Gente, o que é que acontece? Eu tenho aula 3 vezes na semana de tarde. Então, tipo assim, eu sempre entro na aula 7 horas e saio 12h40. E aí, segunda, terça e quarta, eu tenho aula tarde. Então, a gente tem 1 hora pra almoçar. Então, 1h40 começa a aula, a gente sai 5 da tarde. Pois é, meus amores, 5 da tarde. É muito cansativo e a gente ainda tá pegando, assim, um resquício do novo ensino médio. Então, tipo assim, o nono ano, o primeiro ano que tá pegando esse novo ensino médio. Porém, a gente tá meio que sofrendo um pouquinho as consequências dele. Então, assim, algumas coisinhas, por exemplo, as minhas aulas, elas duravam 45 minutos cada aula, e agora estão durando 50 minutos. A gente tinha 2 intervalos, um de 10 minutos, que era 8h30 até 8h40, e outro de 30 minutos, que era das 10h10 até as 10h40. Então, acabou, não tem mais. Então, agora nossas aulas duram 50 minutos, eu entro na sala 7 horas, eu só vou sair pro intervalo 10h20, e aí eu volto pra sala 10h50 para ter mais aula até 12h40. E aí tem o intervalo para almoçar, quando é dia de segunda, terça e quarta, 1 hora para almoçar, e aí eu volto pra sala mais ou menos umas 1h40, e aí tem um mini intervalo, que não é nem intervalo, que eu acho que é das 3h30 até 3h40, não tenho certeza, e depois a gente fica até 5 horas tendo aula.
Então, assim, é uma carga horária muito alta. Ano passado não era tão assim o terceiro ano, que, enfim, eu via que era diferente, era 45 minutos as aulas ainda, tinha 2 intervalos. À tarde, na quarta-feira, não ficava até 5 horas, também ficava até, acho que umas 3h30, 4h20, não sei. Mas, enfim, esse ano tá tendo tudo isso de novo, e aí complicado. Mas é basicamente isso. Em relação à rotina, eu até que tô, assim, bem motivada, assim, a continuar. Claro que esse início de ano tá tudo muito novo, tem uma energia de sobra aí. Só que eu sei que ao longo do tempo essa energia vai acabar. Então eu tô tentando, assim, deixar um resquício dela para o final do ano, meio do ano, enfim. Nesse momento aí eu estava estudando geografia, eu vou mostrar pra vocês, mostrar não, falar pra vocês, enquanto vocês estão vendo aí o meu fichário, como ele já tá, somente com 2, 3 semanas de aula. E, enfim, muita coisa. Tá bom, Maju, como é que você tá estudando nesse terceiro ano? Como é que tá sendo? Basicamente, ano passado, o que eu fazia muito era deixar pra estudar em casa. Ver videoaulas em casa. Eu passava, tipo assim, 1 hora vendo videoaulas em casa. E aí, sim, eu ia fazer as minhas revisões, exercícios, enfim. Esse ano eu tô focando em assistir todas as aulas do colégio. Não importa se o professor é bom, é ruim, enfim. Eu tento aprender o máximo no colégio para ir quando chegar em casa eu já amenizar o meu tempo e só ficar fazendo questões. Então eu tenho um caderninho que vocês vão ver aí durante o vídeo, que nele eu anoto os conteúdos que eu tive durante o dia, e aí quando eu chego em casa eu vou revisar esses conteúdos, mesmo que seja depois da aula à tarde ou não. Outra coisa também que vocês vão ver bastante aí durante o vídeo é que eu estou fazendo o curso com o êxito 1000, que é o que tá me salvando esse ano. Basicamente, é o curso de redação, porém, o meu plano é o plano diamante, que infelizmente já esgotou as vagas, mas ainda tem um plano premium que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E esse plano, gente, tá, tipo assim, me salvando. O Matheus, que é o criador, que ele também é daqui de Salvador, a gente tem mentorias toda semana pra organizar minha semana em relação aos estudos, em relação a provas, em relação à redação. Tem correção de redação via áudio e, tipo assim, é tudo muito bom, gente, sério. Eu já fiz a minha primeira redação com ele e, tipo assim, ele já corrigiu, já fiz a reescrita, eu já senti, assim, uma evolução enorme. E ele justamente corrigiu sua redação com muita crítica, assim, basicamente. Mas o porquê? Porque justamente o Enem é uma coisa, assim, meio que de sorte em relação à redação. Por quê? Porque tem redações que eu vejo que são nota 1000 que eu fico assim, nossa, isso aqui não acho muito que deveria ser nota 1000, sabe? Não que eu tenha muito poder de julgar uma redação, mas enfim. Então, em relação à sorte que eu tô dizendo, por favor, entendam a forma que eu quero falar, em relação ao seu corretor, que tem corretores que eles são muito críticos em relação à sua redação, pode estar ali valendo 1000, mas ele achou alguma rima ali a mais que outros, ele vai dar uma nota menor que outro. E tem corretores que são muito tranquilos, que ele vai te dar uma nota que você, meu Deus, não acho que eu merecia essa nota, sabe? Então, a questão de sorte, que eu falei, por favor, entendam novamente, é em relação ao tipo de corretor que você vai pegar no Enem. E você não sabe sobre isso. Então, é importante você saber fazer uma boa redação, para caso você pegue um corretor muito rígido, você tirar uma nota muito boa. Caso você pegue um corretor muito tranquilo, você também tira uma nota muito boa. E é isso justamente que o Matheus faz comigo e com todos os alunos dele de redação. Ele pega a sua redação e vai julgar ali cada pedacinho, cada coisa, justamente para não ter erro e você sempre evoluir. Então, essa redação aí, eu acho que, eu não sei se essa era na terça-feira que eu fiz, mas eu tava fazendo uma nova redação e eu precisava passar limpo ela, então eu só deixei para passar limpo no dia seguinte. E por ser correções em áudio, é muito melhor, porque é tudo muito mais detalhado. Não é aquela redação que você recebe corrigida e só tem lá os rabiscos de o que é que você acertou, o que é que você errou, enfim. Então, tá facilitando muito a minha vida em relação a isso, as mentorias também, porque ele, tipo assim, abre minha cabeça em relação aos estudos. Por exemplo mesmo, eu tava fazendo mais ou menos assim com minha rotina. E um dia que eu não tinha aula de tarde, por exemplo, eu chegava da escola às 12h40, almoçava, ficava descansando, ia pra academia umas 3h30, voltava, fazia os trabalhos em relação às redes sociais, e eu só ia começar a estudar, gente, 7 horas da noite. Então eu tinha das 7 horas da noite até mais ou menos umas 10 horas, 9 horas, pra poder estudar tudo que eu tive no dia inteiro, e até coisa que ficou atrasada do outro dia. Então, ele abriu meus olhos e falou assim, Maju, vamos modificar aqui um pouquinho a sua rotina pra te ajudar mais. Então, o que ele sugeriu foi que quando eu chegasse da escola, nos dias que eu não tenho aula à tarde, eu almoçava, descansava um pouquinho, 2 horas eu começava meus estudos, terminava umas 3h30 por aí, ia logo pra academia, eu chegava da academia mais ou menos às 5, 5h30, fazia logo meus trabalhos e depois ia estudar de novo. Então, tipo assim, eu estudava antes e estudava depois, então isso já adiantava muita coisa. E, tipo assim, eu terminava os estudos umas 8 horas da noite, então eu tinha
o resto da noite praticamente livre para descansar e para dormir também. E aí está mais um pouquinho do meu devocional. E agora também outra redação que eu estava passando a limpo. Agora a redação que eu estava mostrando para vocês, agora eu estava passando a limpo. E eu também fui vendo o que eu poderia mudar, enfim. Eu não sei se essa foi uma redação tão boa assim. Eu tentei usar novas coisas que eu aprendi com ele, mas esse tema eu confesso que não achei ele difícil, achei ele bem bom. Só que eu não sei se eu consegui desenvolver ele muito bem, então a gente vai melhorando com o tempo. Esse dia era quarta-feira, hoje eu tô narrando na quinta, então eu precisava organizar as coisas na quarta-feira pra quinta-feira, que no caso foi hoje que voltou às minhas aulas. E eu precisava organizar, gente, esse estojo que eu não fazia, não limpava ele, no caso, uma semana. Então, assim, tinha papel de bala, tinha um monte de caneta aleatória, eu uso color code, então, tipo assim, tava com o color code todo errado. E então eu fui começar a organizar. Inclusive, ele tá até aparecendo no vídeo que tá meio sujinho, assim, mas ele não tá tão sujo assim, tá? Mas no vídeo ficou aparecendo, mas ignorem. Então, eu comecei a organizar aí em relação às coisinhas, em relação aos materiais. E depois, basicamente, fui organizar minha mochila também. Aí vocês perguntam, mas Ju, você tá gostando do ensino médio, terceiro ano, enfim, da sua rotina? Gente, eu confesso que eu estou gostando bastante. É uma rotina muito cansativa, só que eu sei que eu vou sentir, assim, muita falta quando eu terminar. Porque é o último ano da escola, ano que vem já é faculdade. E olha lá, então, tipo assim, é muita coisa, muito tempo. E eu tava muito conversando com meus pais em relação a isso, que esse ano é um ano muito decisório, assim, na minha vida. É o ano que, tipo assim, depende de tudo, sabe? Eu ainda acho muito errado os adolescentes de 17, 18 anos escolherem a sua profissão para a vida toda. Claro que tem uns que já têm certeza do que eles querem, mas tem outros que não sabem e basicamente a sociedade impõe para que você já saiba no terceiro ano do ensino médio, com 17, 18, 16 anos, não sei, a ter o curso que você quer seguir em toda a sua vida até você ficar idoso. Então, assim, eu tô gostando bastante nesse sentido de rotina, porque tá sendo bom, porque eu fico fazendo coisas que eu gosto, querendo ou não. Só as aulas que são muito cansativas, eu não vou romantizar uma coisa assim que é muito cansativa, que se você não conseguir administrar pode fazer muito mal pra você. Mas também é uma rotina assim que eu gosto de rotinas cheias. Então, por exemplo, quando eu tenho aula de tarde, eu vou pra escola, chego da escola só 5 horas. Quando eu volto, eu já vou me arrumar pra academia e quando eu volto de novo, eu já vou estudar. Então, assim, é uma rotina cheia, porém que eu tô fazendo ali coisas que eu sei que vão fazer muito bem pra mim, sabe? Outra coisa também desse ano é que eu não quero abrir mão da academia, no sentido, tipo assim, preciso estudar muita coisa, não vou pra academia. Eu fiz isso hoje, mas isso foi por um bom motivo, porque hoje eu não tava me sentindo muito bem, eu tive um pouquinho de queda de pressão ou tontura, enfim, não sei. E aí eu acabei não indo pra academia. Daria pra ter ido agora à noite, depois dos estudos, mas eu achei melhor descansar. Então, em relação a esse sentido, a gente ignora, porque isso é em relação à saúde, em relação ao descanso, então não tem problema. Mas em relação a estudos, eu sei que estudar é muito importante, mas a academia pra mim é como se fosse uma terapia, é um momento que eu não tô pensando em nada, que eu só quero focar no meu treino, focar no meu peso, na minha progressão de carga e, enfim. Então, é um momento ali que é eu, e eu gosto bastante disso. Então, mesmo, por exemplo, que eu tiver muita coisa pra estudar no dia, eu quero estar indo pra academia, porque isso, ano passado, eu acabei não fazendo isso. Tipo, tenho muita coisa pra fazer hoje, eu não vou pra academia por conta disso. Esse ano eu quero mudar isso, sabe? Então, é isso. E aí, eu já estava com a mochila organizada. Agora, vamos para os estudos de hoje, que é na quinta-feira. E aí, vocês estão vendo o caderninho que eu anoto as matérias que eu tive no dia. E nesse dia eu estava aí atualizando elas. Então, eu anotei que eu tive aula de biologia, de geografia e redação. E eu precisava estudar em relação à biologia, em relação à geografia e também em relação à redação. Eu estava vendo um vídeo esses dias na internet que a menina ela falava assim, basicamente em relação à matemática. As questões do Enem, elas são muito parecidas entre si se você for comparar em relação aos anos. Então, por exemplo, uma questão de matemática pode ser muito parecida com outra, só que mudando algumas coisas importantes, alguns dados, enfim. E ela acertou, tipo assim, quase 99% da prova, 98% da prova de matemática do Enem. E ela falou que foi justamente ela estudando muito matemática, fazendo todas as questões que ela conseguia do Enem de matemática. E ela recomendou esse site aí, que é o Repertório Enem, que ele tem pra você filtrar todos os Enems, assim, que já teve, vestibulares do Brasil inteiro, pra você conseguir estudar das matérias
exatas, assim, tipo, tudo. Biologia, história, enfim, gente, tudo, matemática. E as questões que você errar, você pode colocar elas em, tipo assim, em um simuladinho e depois você ir fazendo pra você revisar. Então, tipo assim, gente, eu amei demais e eu tô fazendo isso. E eu tô focando também em fazer muitas questões. Gente, eu nem acredito que a gente já chegou no final desse study vlog. Eu falei demais aqui com vocês, mas eram coisas que eu realmente estava precisando. E também porque fazia muito tempo que não saiu um study vlog aqui. Mas foi isso, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado e que tenham matado essas saudades dos study vlogs que vocês sempre falavam comigo. Me sigam lá no Instagram, @studio_foco, e comentem mais aqui pra saber se vocês também querem mais study vlogs assim nesse estilo, de muitos estudos, enfim, sugestões. É isso, um grande beijo e fica com Deus.